Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de História. Sou a professora Deli e vou estar com vocês hoje falando sobre fluxos migratórios, tá? Envolvendo as migrações internas e externas, como nós vimos na aula passada o conceito de cada uma. E só para relembrar, migrações é quando uma pessoa se desloca de um lugar a outro. Ela fez uma migração. E essas migrações, elas podem ser interna e externa. Externa, quando envolve sair de um país ao outro, e interna, quando esse deslocamento acontece dentro de um mesmo país, tá? A gente fez uma atividade também juntos na aula passada, e hoje vamos fazer mais duas, tá bom? Então vamos para a segunda atividade sobre esse assunto. Acompanhem comigo aqui, vamos lá. Começa com uma charge, ó, que é um gênero textual, onde a gente trabalha não só a informação escrita, né, o texto verbal, quanto não verbal, ou seja, a imagem por si só também fala sobre aquele assunto, tá bom? Tem uma mensagem. Olha só o que ele fala aqui. Amigo Severino, estamos fugindo da seca de São Paulo. Vamos deixar tudo para trás e tentar a sorte na sua terra. Vamos deixar tudo para trás e tentar a sorte na sua terra. De maneira, né, divertida, humorística, ele fala sobre isso. É interessante, ó, se vocês observarem, que ele fala que vai deixar a seca de São Paulo. São Paulo tem seca ou é no Nordeste? Se você ver esse personagem aqui, ele está, se você observar os detalhes, ó, ele está com chapéu de aqueles típicos do Nordeste, né, de nordestinos, uma roupa mais simples, aquela roupa que lembra a seca do Nordeste. E São Paulo, eles estão indo para deixar a seca de São Paulo, de maneira retratando um pouco a questão do Nordeste para São Paulo, né? Abandono da seca ali, a falta d'água, há vários recursos que é escasso, para eles irem para São Paulo tentar uma vida melhor. E aí, nesse charge, ele mostra o contrário, como se fosse o pessoal de São Paulo aqui, com todo esse agasalho, esses pertences aqui, indo para o Nordeste, né? De maneira divertida, retratando essa situação, que são migrações, vindo do Nordeste para São Paulo, do São Paulo para o Nordeste, ok? Para a gente retratar um pouco o assunto aí. Olha só outra situação aqui. Entendemos que migrações são movimentos de pessoas no interior de um país, ou para países diferentes buscando uma vida melhor. Entendemos que migrações são movimentos de pessoas no interior de um país, como na charge foi mostrado, ó, do Nordeste para São Paulo, do São Paulo para o Nordeste, ó, tá? Ou para países diferentes, buscando uma vida melhor, como nós vimos na atividade anterior, né? Pessoas vindo aqui, a gente vê o exemplo aí, pessoas indo para os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, buscando uma vida melhor, estudar numa escola melhor, ter um certificado mais reconhecido, e nesse sentido aí. Agora a gente vai ver um exemplo sobre essa situação. Vamos lá. Ó. Mas se Sadi é um iraquiano, e quando Sadi, mas se, olha só, Sadi é um iraquiano, essa é a situação. E quando Sadi mudou-se do Iraque, ele era chamado de emigrante. Olha só a definição que nós vimos, emigrante, porque ele saiu do seu país de origem para ir para outro. E quando Sadi chegou aqui no Brasil, ó, para começar a sua vida, ele foi chamado de imigrante. Então, aqui no Brasil, que ele é iraquiano, né? Ele é chamado de imigrante. Então, eu posso afirmar que Sadi é um migrante. Porém, quem consegue descobrir a diferença entre imigrante e imigrante? Se eu falo que ele é imigrante aqui ele é imigrante, como eu posso também falar que ele é imigrante? As três palavras se referindo à mesma pessoa? Eu tenho que explicar a diferença de cada uma, para a gente não se confundir, tá? Então, vamos lá. Ele é imigrante porque ele saiu do seu país de origem e foi para outro. Então, nesse sentido, se referindo ao seu país de origem, eu falo que Sadi, ele é um imigrante, ok? Imigrante com E. Aí eu uso essa palavra aqui, para a gente não usar a definição de maneira errada.
Quando eu me refiro a Sadi, quando ele chegou aqui no Brasil para começar essa nova vida, ele mora aqui no Brasil, então aqui ele é um imigrante. Ó a definição. Aqui ele é um imigrante. Situações diferentes, ok? Já eu posso afirmar que Sadi é um imigrante? Sim, porque lembra que a migração é quando a pessoa se desloca de um lugar a outro. Então eu posso dizer que Sadi é um migrante. Aí eu explicar que ele é imigrante porque ele saiu do seu país de origem, que é o Iraque, né, que ele é iraquiano, e veio para o Brasil. Mas aqui no Brasil, ele é denominado imigrante com I, tá? Para a gente não se confundir. Vamos lá. Por ele ter saído do seu país de origem e ter vindo a outro país, não importa que país seja, ó, quando ele sai de um país para o outro, ele, nessa situação, quando ele se refere ao seu país de origem, ele é um emigrante. Quando ele se refere a sair do seu país a outro, ele é um imigrante, tá? Ele é denominado imigrante, é chamado de imigrante. Mas aqui no Brasil, quando ele chega aqui no Brasil para iniciar essa nova vida, como ele fala aqui, ele é chamado de imigrante aqui, porque ele saiu de um país e chegou ao nosso. Aí aqui no Brasil, se ele vai de Manaus para Belém, de Belém para São Paulo, anda todas essas cidades do nosso país, mesmo assim ele vai ser um imigrante. Ele faz migrações internas aqui dentro do nosso país, tá? Então eu posso afirmar que ele é um migrante, porque ele sai de um lugar para o outro. Então essa é a diferença entre imigrante e imigrante. Imigrante é o termo que a gente se refere quando ele deixa seu país em relação ao seu país para ir até outro. E imigrante é quando ele é denominado no país onde ele vai morar. No caso aqui, o Brasil, na situação que foi exposta aqui, né, apresentada para nós. Ele é um imigrante naquele país para onde ele se mudou, ok? Porque ele não é daquele país de origem ali. Vamos ver a terceira atividade para a gente completar aí. A gente concluir, nós fizemos a 1 e a 2, vamos para a questão 3 aí, tá? Olha só a situação aqui. Na terceira questão, ele pede que complete corretamente as frases usando as palavras do quadro. Eu vou usar imigrantes e imigrantes, tá? Vamos usar essas duas palavras para a gente ver se a gente consegue entender direitinho a diferença de cada uma. Letra A. As pessoas que saem de sua terra natal, que é o seu lugar de origem, são chamadas de emigrantes, com E, lembra? Quando ela sai do seu lugar de origem, é chamada de emigrante, tá bom? Emigrantes, ó, com E. E letra B, ó. Quando elas entram no novo lugar onde vão viver, elas são chamadas de imigrantes. Nesse novo lugar, elas são chamadas de imigrantes. Ok? Então, aí a diferença de imigrantes, se referindo ao lugar da sua terra natal, que vão para outro, então elas são imigrantes. Emigração, né? E quando elas entram nesse lugar, elas são chamadas de imigrantes, com o I. Questão 4. Um mapa abaixo, que é isso aí, ao lado que eu coloquei aqui, ó, mostra o fluxo migratório no Brasil nos anos de 1950 a 1970. Vamos ver aqui, ó, o fluxo, ó. Pessoas saindo dessa região e indo para várias regiões do Brasil aqui, ó. Representado por essas setas aqui, ó. Como diz a legenda aqui, ó, direção das migrações. Então, essa é a direção onde as setas, né, estão realizando esses movimentos. Então, a gente vai responder aqui, ó, letra A. Qual região brasileira atraía mais migrantes? Ó, o termo que eu estou usando aqui, ó, migrantes, porque acontece tudo aqui dentro, ó. Migrantes, migrações, tá? Qual região brasileira atraía mais migrantes? A setinha aqui, ó, vai pela intensidade, ó. Quais regiões brasileiras atraía mais migrantes? Se a gente observar do Nordeste, ele é aqui para o Maranhão, faz parte do Nordeste, né? Aqui, ó, do Norte. Essa setinha, ela tá um pouquinho mais grossa, né? Ó,
mais forte para essas regiões aqui, ó. Tá indo para a região, ó, centro-oeste, aí aqui para a região sudeste, ó. Então, qual região atraía mais migrantes? A região centro-oeste, que é essa aqui, ó. No nosso mapa, esses 3 estados aqui, ó. Não, né? Região sul, que é exatamente essa aqui, ó. Se você observar a região sul, tem pessoas indo para cá, para a região sul, mas só tem essa setinha indicando, ó. Essa daqui já sai do sul para o Paraná, que é o estado localizado aqui em cima. Então, eu já sei que não é a região sul também. Região sudeste, que é exatamente essa região aqui, ó. Que a gente está vendo as setinhas mais voltadas para cá. E depois nós temos a região nordeste, que é essa daqui, ó. Região que atraía mais migrantes. Então, a região nordeste que estava recebendo, não, muito pelo contrário. Pessoas estão saindo do nordeste para outras regiões, é isso? Então, a única região que nós temos aí é a região sudeste, porque, vocês estão vendo, ó, temos 1, 2, 3, 4 setinhas indicando essas regiões aqui, ó. Região sudeste. Então, é a nossa região aí que atraía mais migrantes, tá? Então, a gente marca a região sudeste. Essas setinhas, elas nos mostram essas migrações. Se a gente for falar sobre essas migrações aqui, eu posso me referir a essas migrações, se eu posso perguntar se é migração interna ou externa. E aí você vai me dizer que é é interna, porque acontece dentro aqui do Brasil, ó. É interna. Em nenhum momento está representando essa migração fora, tá? Então, eu falo que é migração interna. E aí, a gente conclui nossa aula por aqui. Espero que você tenha compreendido e já aguardo na próxima aula, para a gente fazer outras atividades juntos, tá bom? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!